Há um coração batendo agora mesmo no oceano. Não o podes ver, não o podes escutar de onde estás, mas está aí, em algum lugar entre o frio e a escuridão, bombeando sangue por um corpo tão grande que, se o pusesses de pé, ultrapassaria a altura de um edifício de 5 andares. Esse coração pesa mais de 500 quilos. Cada batimento demora 10 segundos. E quando bate, o som viaja 2 metros através da água antes de se dissipar. Não é o coração de um dinossauro. Não é o coração de nenhum monstro de ficção científica. É o coração do animal mais grande que jamais existiu sobre este planeta. Mais grande que qualquer dinossauro conhecido. Mais grande que qualquer criatura que os mares tenham produzido desde que a vida começou a complicar-se há 700 milhões de anos. Mas o seu tamanho não é o mais assombroso dele. O mais assombroso é que tem família. Chora quando perde alguém. Canta canções que viajam 6.000 quilómetros. E uma vez, há 50 milhões de anos, caminhou. Esta é a história das baleias. Uma história que se parece de maneira inquietante com a nossa. E quanto mais a conheces, mais difícil resulta ignorar a pergunta que deixa flutuando no ar. Se estas criaturas são tão parecidas conosco em tantas coisas que importam, o que diz isso sobre o que somos? E o que diz sobre o que lhes fizemos? Fica. O que aí vem é extraordinário. Para entender as baleias, há que começar por um número que o cérebro humano não processa bem. 50 milhões. 50 milhões de anos. Isso é o que separa o momento em que o primeiro ancestral reconhecível das baleias pôs uma pata na água da tarde em que estás a ver isto. Se comprimíssemos toda a história da Terra, num único ano civil, os dinossauros teriam desaparecido no final de novembro. As baleias ancestrais teriam chegado à água a 19 de dezembro. Os seres humanos modernos teriam aparecido às 11 da noite de 31 de dezembro. Somos recém-chegados a olhar para algo muito antigo, e esse algo muito antigo hoje existe em 88 espécies distintas. Desde a vaquita marinha, que mede 1,5 metros e que é o cetáceo mais pequeno do mundo, até a baleia azul, cuja língua sozinha pesa tanto como um elefante adulto. Entre esses dois extremos, há um universo inteiro. Narvais com presas em espiral que crescem até 3 metros. Cachalotes que se submergem a mais de 3 quilómetros de profundidade para perseguir lulas gigantes numa escuridão absoluta. Baleias de bossa que compõem canções novas cada ano e as transmitem a populações que não viram jamais. Golfinhos do rio Amazonas de cor rosada que têm mais de 100 dentes. Se colocássemos a baleia azul de pé, com a cauda no solo, a sua cabeça tocaria o teto de um edifício de 6 andares. A sua artéria aorta é tão larga que uma criança pequena poderia gatinhar por dentro. As suas crias ao nascer pesam já quase 3 toneladas e bebem 1 milhão de quilocalorias de leite por dia. Mas o mais difícil de compreender das baleias não é o seu tamanho. É a profundidade da sua vida interior. Em 2017, o neurocientista Lori Marino publicou uma análise exaustiva do cérebro dos cetáceos, na qual documentou que as baleias e os golfinhos possuem neurônios de von Economo, o mesmo tipo de célula neuronal que em humanos está associada à empatia, à autoconsciência e às emoções sociais complexas. Estas células também se encontram em grandes símios e elefantes. Num cachalote adulto, o cérebro pode pesar até 9 quilos, o mais grande de qualquer animal conhecido. Temos diante de nós criaturas que pensam, que sentem, que aprendem e que ensinam, que choram os seus mortos, que levam décadas a cantar canções que nenhum ser humano chegou a escutar até que tivemos a tecnologia para capturar o som no fundo do oceano. Como chegaram aqui? De onde vêm? E o que têm que nos dizer sobre o mundo que partilhamos? Comecemos do princípio. Há 50 milhões de anos, a Terra era um lugar diferente. O Mar de Tétis, aquele antigo oceano que separava os continentes do norte e dos do sul, antes de a Índia colidir com a Ásia e erguer o Himalaia, banhava costas que já não existem. O clima era mais quente. As florestas chegavam muito mais ao norte do que chegam hoje. E ao longo dessas costas pedregosas e úmidas, nas margens onde a água salgada se misturava com a lama das ribeiras, vivia um animal que não se encaixava totalmente em nenhuma categoria. Imagine-o por um momento.
Um corpo pequeno e compacto, coberto de pelagem. Uma cauda longa. Um focinho estreito e alongado, longo demais para ser um cão, magro demais para ser qualquer predador terrestre que conheçamos hoje. Os olhos colocados na parte superior do crânio, o que lhe permitia espiar da água vendo acima da superfície, enquanto o corpo permanecia submerso. E entre os seus dedos, uma membrana interdigital que mal começava a distingui-lo dos seus primos terrestres. Isto é Pachycetus, o primeiro cetáceo conhecido. Não era completamente aquático, não era completamente terrestre. Era um animal de transição, um animal no processo de tomar uma das decisões mais drásticas da história evolutiva: abandonar a terra firme para sempre. O que o levou à água provavelmente foi a comida. As costas do Tétis estavam cheias de peixes, e Pachycetus era ágil o suficiente para apanhá-los. Os seus ossos eram densos e compactos, mais pesados do que o normal para um mamífero do seu tamanho, o que lhe permitia afundar até ao fundo de águas pouco profundas e caminhar submerso entre as rochas procurando presas. O paleontólogo Hans Thewissen, da Universidade Northeastern de Ohio, foi um dos primeiros a descrever em detalhe a anatomia de Pachycetus e documentar como esta densidade óssea é um traço partilhado com o hipopótamo moderno, o parente vivo mais próximo das baleias. Aí está o primeiro dado que quebra esquemas. O parente mais próximo da baleia azul, o maior animal que alguma vez viveu, é o hipopótamo. Um mamífero que pesa cerca de 4.000 quilos e vive nos rios de África. Se olhar para um hipopótamo hoje e depois olhar para uma baleia, a ligação não é evidente. Mas está aí, gravada no ADN, na estrutura dos ossos, na maneira como ambos usam a água como refúgio e como meio de caça. E Pachycetus era o ponto de partida dessa história. Mas o oceano não esperou. Tinha as suas próprias exigências. As águas em que vivia Pachycetus não eram seguras. Os mares do Eoceno estavam cheios de predadores. Crocodilos pré-históricos de tamanhos que hoje nos pareceriam impossíveis. Tubarões que patrulhavam os fundos costeiros. Competidores que também tinham descoberto que o mar era generoso com os que sabiam aproveitá-lo. A pressão evolutiva é implacável. Nos 10 milhões de anos que se seguiram a Pachycetus, a linha dos cetáceos primitivos experimentou uma transformação que não tem precedentes na história do registro fóssil pela sua velocidade e pelo seu radicalismo. A cada geração que passava, os descendentes do pequeno caminhante costeiro eram um pouco mais aquáticos, um pouco mais hidrodinâmicos, um pouco menos dependentes da terra. Apareceram formas intermédias fascinantes. Ambulocetus natans, cujo nome significa literalmente a baleia caminhante que nada, viveu há cerca de 48 milhões de anos e já nadava como uma lontra gigante, impulsionando-se com as patas traseiras na água e movendo a sua cauda num movimento ondulante vertical. Podia caminhar em terra, desajeitadamente, mas fazia-o. Rhodocetus, descoberto no Paquistão por Philip Gingerich, da Universidade de Michigan, tinha as patas traseiras reduzidas e uma coluna vertebral que começava a mostrar a flexibilidade característica das baleias modernas. E depois chegou Basilosaurus. O nome significa Rei Lagarto, porque os primeiros cientistas que encontraram os seus ossos no século XIX pensaram que era um réptil marinho, mas era um mamífero, um cetáceo, e era aterrorizador. Com mais de 17 metros de comprimento, Basilosaurus viveu há cerca de 40 milhões de anos e já era completamente aquático. As patas traseiras continuavam ali, mas reduzidas a pequenos vestígios inúteis para nadar, possivelmente usadas durante o acasalamento. As suas fossas nasais tinham migrado da extremidade do focinho para a parte superior do crânio, uma premonição direta do espiráculo das baleias modernas. Era provavelmente um predador do topo, capaz de caçar tubarões, outros mamíferos marinhos e grandes peixes. Em 10 milhões de anos, a linha evolutiva tinha passado de um animal de 30 quilos que caminhava pela margem do mar a um predador de várias toneladas que dominava os oceanos do planeta. O que veio depois foi ainda mais notável. A pergunta que os paleontólogos se faziam durante décadas era esta: por que razão as baleias modernas nadam como nadam, não como os peixes,
que movem a cauda de um lado para o outro, mas para cima e para baixo, com um movimento ondulante vertical. A resposta estava na herança. Os mamíferos terrestres movem a coluna vertebral no plano vertical. Quando um cão corre, as suas costas arqueiam-se para cima e para baixo a cada passada. Os peixes, que não são mamíferos, têm uma coluna que se flexiona lateralmente. Quando as baleias começaram a nadar, usaram a ferramenta evolutiva que tinham disponível, a coluna vertebral de um mamífero terrestre. E esse movimento vertical converteu-se na base da sua propulsão aquática. Hoje, se olhar para uma baleia a nadar e depois olhar para uma chita a correr em câmara lenta, o movimento do tronco é exatamente o mesmo. Para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Só que um faz isso em terra e o outro na água. E debaixo das ancas de cada baleia viva hoje, enterrados sob camadas de músculo e gordura, estão os ossos que o provam, os vestígios de uma pelvis. Em alguns indivíduos, inclusive pequenos ossos que correspondem ao fêmur. Já não servem para nada. Não se articulam com nada. São a recordação mineralizada de 50 milhões de anos de história. Uma baleia traz dentro de si mesma, literalmente, a evidência de que os seus antepassados caminharam. As 88 espécies de cetáceos que existem hoje não chegaram a ser tão distintas de maneira acidental. Cada uma delas é a resposta a uma pergunta específica que o oceano fez, e cada resposta foi moldada por milhões de anos de pressão seletiva. O resultado é um catálogo de soluções biológicas tão diverso que continua a surpreender os cientistas que passam décadas a estudá-las. Para entender essa diversidade, é preciso começar pela divisão mais fundamental. Há dois grandes grupos de cetáceos viventes: os misticetos, as baleias com barbas, e os odontocetos, as baleias com dentes. Esta divisão não é cosmética. Representa duas filosofias completamente distintas de ganhar a vida no oceano. As baleias com dentes, os odontocetos, são caçadores. Incluem os golfinhos, os cachalotes, as orcas, as belugas, os narvais. Usam os dentes para capturar presas individuais, um peixe, uma lula, uma foca. Mas os dentes não são todos iguais. Os golfinhos do rio Amazonas têm mais de 100 dentes, alguns cônicos para capturar peixes escorregadios, outros com bordas achatadas para triturar as carapaças dos caranguejos e caracóis do fundo do rio. A orca tem dentes cônicos de até 11 centímetros capazes de rasgar carne de mamífero. O cachalote tem dentes apenas na mandíbula inferior. E depois há o narval. O narval tem 2 dentes. Um permanece trancado dentro da gengiva para sempre. O outro, nos machos, atravessa o lábio superior e cresce durante décadas até atingir comprimentos de até 3 metros. Durante séculos, esta presa foi comercializada na Europa como corno de unicórnio, a preços astronômicos. E os mercadores que a vendiam guardavam ciosamente o segredo da sua origem. Durante muito tempo, especulou-se sobre a sua função. Seria uma arma? Um órgão sensorial? Em 2017, um estudo publicado na revista The Anatomical Record por Martin Weah, da Faculdade de Odontologia de Harvard, documentou algo extraordinário. A presa do narval está revestida de canais que ligam o exterior a milhares de terminações nervosas no interior. Não há esmalte que a proteja, como nos nossos dentes. É um dente poroso que coloca as terminações nervosas em contacto direto com a água do oceano. Pode detectar mudanças de temperatura, pressão e salinidade com uma precisão que nenhum instrumento artificial pode replicar ainda. Alguém que nunca viu um narval poderia pensar nessa presa como uma arma. A realidade é que é um dos órgãos sensoriais mais sofisticados que a evolução alguma vez produziu. Um telescópio biológico que lê o oceano. Melhor dizendo, se os odontocetos representam a filosofia do caçador preciso, os misticetos representam algo completamente diferente. As baleias com barbas são a filosofia do volume. Em vez de dentes, têm placas de queratina que pendem do palato como um grande pente invertido. Esta queratina é a mesma proteína que forma as suas unhas e o seu cabelo. As placas chamam-se barbas e atuam como um filtro gigante.
A baleia abre a boca, engole um volume monstruoso de água cheia de krill ou peixes pequenos, fecha a boca e empurra a água para fora através das barbas. O krill fica preso lá dentro. A baleia engole. Uma baleia azul adulta pode consumir até 4 toneladas de krill num único dia usando este método. Para isso necessita de encontrar concentrações densas de krill, o que explica as suas migrações em direção às águas polares, onde os florescimentos de fitoplâncton criam cadeias tróficas capazes de sustentar essas densidades. A baleia gira tem levado este sistema de filtragem a um nível de sofisticação que ainda assombra os investigadores que a estudam. Quando uma baleia gira quer alimentar-se de uma grande concentração de peixes pequenos como arenques ou agulhões, às vezes faz isso sozinha, mas às vezes faz isso com outras. E quando faz isso em grupo, o que observamos a partir dos barcos de investigação tem algo de coreografia. Nas águas do Golfo do Maine, os cientistas têm documentado grupos de até 17 baleias giras coordenarem o que se conhece como alimentação em rede de bolhas. O grupo submerge e começa a nadar em círculos ascendentes ao redor de um cardume de peixes, soltando bolhas pelo espiráculo à medida que sobem. As bolhas formam uma cortina cilíndrica que confunde e comprime os peixes no centro, criando uma armadilha biótica da qual os peixes não podem escapar. Depois, com precisão milimétrica, as baleias emergem verticalmente com as bocas abertas a partir de baixo do cardume. O nível de coordenação necessário para executar esta manobra, a sincronização dos momentos em que cada indivíduo sobe, a construção coletiva da armadilha de bolhas, implica uma comunicação entre indivíduos que os investigadores continuam a tentar decifrar. E na década de 1980, algo mudou. A primeira vez que alguém observou o que mais tarde se conheceria como lob-tail feeding, a alimentação com golpe de barbatana caudal, foi no Golfo del Maine. Uma baleia gira, antes de começar a produzir a rede de bolhas, levantou a enorme barbatana caudal acima da superfície da água e golpeou-a contra ela com uma força que gerou uma explosão de som e turbulência. Os investigadores pensaram que era uma anomalia, um comportamento individual estranho. Não era. Um estudo publicado em 2003 na revista Science por Luke Randall, da Universidade de St. Andrews, e os seus colaboradores documentou como este comportamento se propagou pelas populações de baleias giras do Atlântico Norte ao longo de 30 anos. Em 1980, apenas uma baleia fazia isso. Em 2010, mais de 36% dos indivíduos monitorizados na área incorporavam-no nas suas rotinas de alimentação. O momento em que apareceu este comportamento coincidiu com uma crise. O colapso das populações de arenque, que tinha sido a presa principal destas baleias, e a sua substituição pelo agulhão da areia, Amodites americanus, um peixe que se enterra no fundo marinho. O golpe da barbatana caudal perturbava o sedimento e tirava os agulhões das suas tocas antes de começar a fase de bolhas. Era inovação comportamental. Era cultura. O preditor mais potente de se uma baleia sabia fazer este movimento não era a sua história individual nem a sua genética. Era se tinha passado tempo a observar outras baleias que já o faziam. As baleias giras aprendiam a olhar para os seus congêneres. Randall e o seu colega Hal Whitehead passam décadas a argumentar que os cetáceos têm cultura no sentido técnico e rigoroso do termo. Informação e comportamentos que se transmitem por aprendizagem social de um indivíduo para outro e de uma geração para a seguinte. Não é uma metáfora. É o mesmo processo que está subjacente às diferenças entre como se cozinha no norte e no sul de um mesmo país. A primeira vez que se pensa nisso, resulta desconfortável de uma maneira difícil de articular. Em 1967, um biólogo marinho chamado Roger Payne e o seu colega Scott McVeigh estavam a ouvir gravações de hidrofone do Atlântico Norte, quando aconteceu algo que nenhum deles tinha antecipado. As gravações continham som, mas não o som do ruído de fundo oceânico, não o eco de motores de barco, nem o estalar de sedimentos em movimento. Eram sequências estruturadas, padrões que se repetiam, frases que terminavam e começavam, uma arquitetura sonora que ia e vinha durante horas, com uma coerência que era impossível atribuir ao acaso. Eram canções. Payne e McVeigh
publicaram a sua análise em 1971, na revista Science, e o seu artigo, Songs of Humpback Whales, mudou para sempre a relação entre os seres humanos e as baleias. Descreviam um repertório vocal estruturado em unidades, frases e temas, exatamente como um musicólogo descreveria uma sinfonia, e demonstravam que todas as baleias giras machos de um mesmo território reprodutivo cantavam a mesma canção num determinado momento. Nesse mesmo ano, Payne lançou um disco das gravações que se converteu no álbum ambiental mais vendido da história. Milhões de pessoas ouviram pela primeira vez esse som que viajava por baixo da água durante horas. Esse gemido grave e oscilante que subia e descia através do espectro de frequências como o solilóquio de um ser que pensava em voz alta. Isso mudou tudo. O movimento para proibir a caça comercial de baleias que ganhou força nos anos 70 e 80 deve parte do seu sucesso a esse disco. Não às estatísticas sobre populações. Não aos estudos científicos sobre ecologia marinha. À experiência de ouvir um animal que soava como se tivesse algo a dizer. Mas o que os investigadores descobririam nos anos seguintes era ainda mais surpreendente do que a mera existência das canções. As canções das baleias giras macho mudam, não de maneira aleatória, não de maneira gradual ao longo de gerações. Mudam ano a ano, de maneira coordenada entre todos os machos de um mesmo território, como se todos seguissem a mesma partitura que se atualiza a cada temporada. E as mudanças viajam. Investigadores australianos liderados por Michael Noad, da Universidade de Queensland, documentaram em 2000, algo que ainda se cita como um dos exemplos mais impactantes de transmissão cultural em animais não humanos. Em 1996, um grupo de baleias giras das costas do leste da Austrália começou a cantar uma canção nova, diferente da que cantavam as baleias giras da região. Esta canção vinha do leste, do Oceano Índico. 2 anos depois, metade das baleias giras do Pacífico Sul estava a cantar essa canção. 4 anos depois, a canção original tinha desaparecido por completo. Uma canção tinha conquistado um oceano. Em 2012, cientistas da Universidade de Queensland publicaram um acompanhamento ainda mais ambicioso. Tinham rastreado canções de baleias giras por todo o Pacífico Sul durante anos e encontraram que as canções viajavam de oeste a leste, propagando-se de população em população ao longo de mais de 20.000 quilómetros. As baleias que se alimentavam nos mesmos pesqueiros durante o verão austral terminavam a levar consigo fragmentos de canções que depois introduziam nas suas próprias comunidades quando regressavam às suas águas de invernada. O hit do ano nas baleias giras do Pacífico Sul viaja da mesma maneira que um sucesso musical viaja pelas redes sociais humanas, de indivíduo para indivíduo, de comunidade em comunidade, modificando-se ligeiramente em cada transmissão, mas mantendo os seus traços essenciais reconhecíveis. Algumas canções viajam 6.000 quilómetros. Algumas viajam o oceano inteiro. Mas se as baleias giras são os compositores do mundo cetáceo, os cachalotes são outra coisa. São os gramáticos. Os cachalotes comunicam mediante estalidos, séries de pulsos de som que se produzem na cabeça, num sistema de acústica biológica tão sofisticado que os engenheiros de telecomunicações passam décadas a estudá-lo. Estes estalidos chamam-se codas, e nos cachalotes têm uma estrutura que fascina os linguistas e os cientistas cognitivos por razões que têm a ver com algo mais do que a complexidade do som. Em 2024, o projeto SETI, um consórcio de investigadores de várias universidades que usa inteligência artificial para analisar grandes volumes de gravações de cachalotes, publicou na revista Nature Communications uma análise de 8.719 codas registadas no Caribe. O que encontraram foi que as codas não são apenas sinais de identificação. Têm uma estrutura combinatória. A informação não está apenas nos estalidos individuais, mas sim em como se combinam, no tempo, no ritmo, em variações subtis que o ouvido humano não pode distinguir, mas que os algoritmos de aprendizagem profunda sim capturam. A estrutura tem propriedades que em linguística se chamam combinatoriedade e dependência do contexto. Não são suficientes por si sós para dizer que os cachalotes têm linguagem no sentido humano.
mas são exatamente os tipos de propriedades que os linguistas procuram quando querem determinar se um sistema de comunicação animal tem algum grau de semelhança estrutural com as linguagens humanas. A equipa do projeto SETI, dirigido por David Gruber do City University of New York, David Bronstein do MIT e Pratyusha Sharma, estima que se lhes dermos o tempo e as gravações suficientes, poderia ser possível construir um dicionário de codas de cachalote que associasse combinações específicas a contextos específicos. Não é ficção científica, é ciência em progresso. E a pergunta que flutua sobre tudo isto, a pergunta que nenhum investigador pode responder ainda com certeza, é a mesma que Roger Payne se fez em 1967, ao ouvir aquelas fitas magnéticas num laboratório da costa leste dos Estados Unidos. De que estão a falar? Voltemos ao Pacífico Norte. É outono. Uma baleia cinzenta fêmea emerge lentamente. Não é um salto nem um desperdício de energia. É algo mais deliberado. Com o corpo em posição quase vertical, tira a cabeça da água e fica quieta durante cerca de 30 segundos. Move a vista devagar, escaneando o horizonte. Depois, submerge. O que acaba de fazer tem nome: spy hopping, ou espionagem. E embora os cetólogos tenham debatido durante anos se as baleias erguiam a cabeça para ver a costa ou simplesmente por curiosidade, hoje há consenso de que este comportamento é navegacional. As baleias cinzentas, que realizam uma das migrações mais longas de qualquer mamífero sobre a Terra, quase 16 mil quilómetros de ida e volta entre as lagoas costeiras de Baja Califórnia, no México, e as frias águas de alimentação do Mar de Bering, no Alasca, memorizam tanto a paisagem submarina como os traços costeiros que podem ver a partir da superfície. Mas a visão é apenas um dos seus instrumentos. No Mar da Califórnia, frente à costa de Baja Califórnia, há investigadores que passaram décadas a rastrear com satélite os movimentos de baleias giras, cinzentas e azuis. O que os dados mostram ano após ano não deixa de surpreender. Em 2011, uma equipa liderada por Travis Horton, da Universidade de Canterbury, na Nova Zelândia, publicou na PLOS ONE a análise de 116 rotas migratórias de baleias giras no hemisfério sul. As baleias desviavam-se das suas rotas em menos de 1 grau, sobre trajetórias de mais de 10 mil quilómetros. Uma baleia rastreada nadou mais de 2 mil quilómetros em linha quase perfeitamente reta, com um desvio máximo de 0,4 graus. Para colocar isso em perspectiva, os pilotos de linhas aéreas com instrumentos modernos de navegação, GPS, raramente mantêm essa precisão em rotas de longa distância. Como o fazem? O som é parte da resposta. As baleias produzem vocalizações de baixa frequência que ecoam no fundo oceânico, nas cadeias montanhosas submarinas, nos canhões e nas dorsais atlânticas e pacíficas. Cada paisagem acústica é única. As baleias que já viajaram por essa rota antes têm-na arquivada na memória como uma sequência de ecos, uma pegada sonora do trajeto. Mas há algo mais. Em 2017, um estudo publicado no Journal of Experimental Biology por Jesse Granger, da Universidade de Duke, analisou registros de encalhes de baleias desde 1985 até 2016 em correlação com a atividade geomagnética solar. O resultado foi estatisticamente inequívoco. As baleias encalhavam com muito maior frequência durante os dias em que o Sol emitia tempestades de radiação eletromagnética que alteravam o campo magnético da Terra. As tempestades solares interferem com os GPS, com os sistemas de rádio, com os satélites de comunicação e, ao que parece, também com a bússola interna das baleias, o que implica que as baleias têm uma bússola interna, um sentido que detecta a direção e intensidade do campo magnético terrestre e o usa para se orientarem sobre o mapa invisível que esse campo desenha nos oceanos. Os mecanismos precisos deste sentido magnético em cetáceos ainda não estão totalmente claros, embora investigadores como Michael Walker tenham documentado a presença de magnetite, um mineral que atua como sensor magnético biológico no tecido cerebral de golfinhos e baleias. É um mapa que não podemos ver, mas elas sim. O aspecto mais comovente da navegação cetácea não é tecnológico, é cultural.
As rotas migratórias das baleias não se programam geneticamente em cada geração. Ensinam-se. As mães ensinam as suas crias onde ir. As crias que perdem as suas mães cedo demais cometem erros de navegação que os adultos experientes não cometeriam. E quando uma população inteira é destruída, o conhecimento das suas rotas desaparece com ela. Na Baía de Hudson, no norte do Canadá, as belugas foram caçadas até quase à extinção nas águas costeiras da região de Ungava durante os séculos XIX e XX. Quando a população foi aniquilada, as belugas de outras regiões não colonizaram essas águas. Ainda hoje, décadas depois de a caça cessar, essas águas continuam sem belugas. Não porque o habitat seja inadequado, mas sim porque não há nenhuma beluga viva que saiba que esse lugar existe. O conhecimento morreu com as mães que o guardavam. É a biologia do silêncio. Nas águas do arquipélago das Ilhas San Juan, no estado de Washington, vive uma família que os investigadores passam mais de 50 anos a estudar. Não são humanos, são orcas do Pacífico Norte. Cada família tem um nome em código: J-pod, K-pod, L-pod. Cada indivíduo tem um número, mas também tem histórias. E as histórias que rodeiam as fêmeas mais velhas destes grupos dizem algo sobre a maternidade que vai além de qualquer espécie. Estes grupos são liderados por matriarcas. A fêmea mais velha do grupo, a que leva mais décadas a navegar essas águas, a que viu mais invernos e caçou mais temporadas de salmão, é a que decide para onde vai o grupo quando muda de rumo, como reage perante uma ameaça. Investigadores do Centro de Investigação Marina de Finlândia encontraram em 2015 que os grupos de orcas cuja matriarca era maior de 60 anos tinham melhores taxas de sucesso na caça do que os grupos com matriarcas mais jovens. O conhecimento da anciã valia mais do que a força de qualquer indivíduo jovem. But o que faz estas famílias verdadeiramente extraordinárias é a duração dos vínculos. As orcas macho do Pacífico Norte não se vão do grupo das suas mães. Nunca. Permanecem com a mãe toda a sua vida. Os machos adultos que acasalam com fêmeas de outros grupos voltam para a sua própria mãe uma vez terminado o encontro reprodutivo. Os filhos das suas próprias crias serão criados no grupo da mãe dessas crias, não no grupo do pai. Isto significa que um macho de orca maduro, com as suas 3 toneladas e os seus dentes capazes de rasgar carne de mamífero marinho, continua a nadar junto da sua mãe cada dia da sua vida. E quando a mãe morre, o filho sofre-a. Não é uma metáfora. Os cetólogos têm documentado de maneira repetida e sistemática comportamentos em orcas, cachalotes e outros cetáceos que cumprem os critérios etológicos para o que em etologia se descreve como resposta ao duelo. O animal permanece junto do corpo do familiar morto, empurra-o, sustenta-o na superfície para que não se afunde, vocaliza de maneira atípica, mostra sinais de agitação e perturbação nos padrões normais de comportamento. Em 2018, uma orca fêmea, a quem os investigadores conheciam como J-35, levou a sua cria recém-morta na cabeça durante 17 dias, enquanto nadava através do estreito de Juan de Fuca. Durante esses 17 dias, outras fêmeas do seu grupo acompanharam-na e, em vários momentos, empurraram também o corpo da cria morta. Não existe explicação funcional para este comportamento. Não serve para a sobrevivência. Só pode entender-se como um ato de duelo. Quando isso se publicou nos jornais, gerou um debate público enorme sobre que tipo de vida interior têm as orcas, sobre se lhes devemos o mesmo tipo de consideração moral que nos devemos entre nós. Mas para os investigadores que tinham estado a estudar estas famílias durante décadas, não era uma revelação. Era a confirmação de algo que passavam anos a ver. A maternidade em cetáceos tem um custo físico que não tem paralelo em quase nenhum outro mamífero. As baleias franciscanas, as mais pequenas do mundo, têm gravidezes de 10 meses. As orcas, 18 meses. As baleias giras viajam até 12.000 quilómetros desde as suas zonas de alimentação polar até as suas águas de cria tropical durante a gravidez e o período de aleitamento, e durante toda essa viagem não comem.
Uma baleia gira grávida que cruza o Atlântico Sul, o Pacífico Sul desde a Antártica até as águas quentes do Equador faz isso com o corpo a funcionar como uma reserva de energia. A sua camada de gordura, que durante o verão austral tinha acumulado graças a semanas de alimentação intensiva de krill, é o único combustível que tem disponível. O leite que produz para a cria tem entre 30% e 50% de conteúdo gordo, comparado com os 4% do leite humano. É mais parecido com as natas do que com o leite. Um estudo publicado em Marine Mammal Science em 2012 documentou que as baleias giras fêmea que reduziram a sua ingestão calórica em apenas 4% durante a temporada de alimentação não tinham suficiente reserva energética para completar com sucesso a gravidez e o desmame da cria. 4%. A diferença entre completar uma das façanhas fisiológicas mais extraordinárias do reino animal e não poder fazê-lo é uma margem de erro de 4%. Quando a mãe finalmente chega às suas zonas de alimentação depois da viagem de regresso, com uma cria ao seu lado e tendo perdido entre 1/3 e metade do seu peso corporal, a imagem é a de um corpo que gastou cada reserva disponível para cumprir com algo que para esta espécie não tem outro nome que obrigação. E isso que acabo de descrever ocorre a cada 2 ou 3 anos. Toda a vida adulta da fêmea. O lado mais inesperado da maternidade cetácea encontramo-lo nos cachalotes. Os cachalotes vivem em grupos matrilineares de entre 4 e 15 indivíduos. Todas fêmeas e as suas crias. Os machos adultos são solitários, salvo quando se unem brevemente aos grupos para se reproduzirem. Dentro do grupo, o cuidado das crias não recai apenas na mãe. É coletivo. Ao passo que a mãe submerge a 2 ou 3 quilómetros de profundidade durante 45 minutos em busca de lulas gigantes na escuridão total do Atlântico profundo, as suas crias, que não podem mergulhar a essas profundidades, ficam na superfície e o grupo vigia-as. Há uma cuidadora designada, uma fêmea que permanece com as crias enquanto as outras caçam. Outras fêmeas inclusive amamentam crias que não são suas quando a mãe não está disponível. Hal Whitehead, o biólogo marinho da Universidade de Dalhousie, que passou 40 anos a estudar cachalotes no Atlântico Sul, documentou que as crias de cachalote que perdiam a sua mãe antes de serem desmamadas sobreviviam com maior frequência se o grupo tivesse outras fêmeas lactantes. O grupo funcionava como rede de segurança, não por instrução explícita, mas sim porque isso era simplesmente o que faziam. Aqui começa o que não deveria ser possível. No Pacífico Norte, a cerca de 150 quilômetros da costa japonesa, um cachalote macho adulto prepara-se para descer. Tem estado na superfície nos últimos 12 minutos, respirando com uma cadência deliberada que os investigadores reconhecem como a preparação para uma imersão profunda. O ritmo dos espiráculos vai se tornando mais lento, mais profundo. O animal arqueia o lombo e a enorme barbatana caudal emerge da água uma última vez antes de desaparecer sob a superfície. Vai baixar 3 quilômetros. Vai fazê-lo em aproximadamente 45 minutos. E vai fazê-lo sem oxigênio. O corpo humano confronta-se com uma série de problemas físicos previsíveis quando desce sob a água. A pressão aumenta 1 bar por cada 10 metros. A 100 metros de profundidade, a pressão sobre o corpo é 10 vezes maior do que na superfície. Os pulmões comprimem-se. As bolhas de nitrogênio dissolvidas no sangue concentram-se e, se a subida for rápida demais, podem entrar nos vasos sanguíneos e causar embolias. A profundidades maiores, a narcose por nitrogênio faz com que o cérebro funcione como se estivesse bêbado. As baleias resolveram todos estes problemas. A solução ao problema da pressão começou com o esqueleto. Se olhar para a caixa torácica de um cachalote ou de qualquer baleia de mergulho profundo, verá algo que num mamífero terrestre seria alarmante. A maioria das costelas não estão unidas ao externo. Estão flutuantes. E muitas delas estão articuladas. Têm uma articulação extra que lhes permite dobrar-se para dentro. A partir de cerca de 200 metros de profundidade, quando a pressão se torna suficiente, a caixa torácica de um cachalote começa literalmente a colapsar para dentro. Os pulmões comprimem-se por completo. O tórax achata-se. E tudo isto ocorre sem ruptura óssea, sem hemorragia, sem consequências fatais.
porque a estrutura está desenhada para isso. Uma caixa torácica de borracha num esqueleto de dobradiças. A segunda solução é cromática e pode ver-se na cor da carne. O músculo de uma baleia é vermelho escuro. Tão escuro que em algumas espécies parece quase negro na penumbra da água profunda. Esta cor deve-se a concentrações extraordinariamente altas de mioglobina, a proteína que armazena oxigênio no tecido muscular. A mioglobina é a mesma proteína que faz com que a carne de vaca seja vermelha, mas nas baleias está em concentrações que são entre 10 e 30 vezes maiores do que nos mamíferos terrestres. Um estudo publicado em 2013 na revista Science por Scott Mirceta, da Universidade de Liverpool, analisou a carga elétrica da molécula de mioglobina em distintas espécies de cetáceos ao longo da sua história evolutiva. O que encontraram foi que a mioglobina em baleias está estruturada de maneira diferente da dos mamíferos terrestres. Tem uma carga elétrica positiva numa extremidade da molécula que faz com que as moléculas se repilam entre si como dois polos iguais de um ímã, impedindo que se agrupem e obstaculizem a sua função de se unirem ao oxigênio. Isto permitiu aos investigadores estimar a capacidade de mergulho de antepassados extintos de as baleias, baseando-se unicamente na estrutura molecular da sua mioglobina reconstruída. O resultado foi uma curva evolutiva fascinante. Pachycetus podia reter o fôlego uns 90 segundos. Basilosaurus, 40 milhões de anos depois, podia fazê-lo 17 minutos. Os cachalotes modernos, 100 milhões de anos de evolução mais tarde, podem fazê-lo durante mais de 90 minutos. 90 minutos de apneia, a 3 km de profundidade, em completa escuridão. A terceira solução é a mais elegante. No cérebro e na medula espinal de todas as baleias de mergulho profundo, existe uma estrutura que os anatomistas descreveram há séculos sem entenderem totalmente para que servia. Chamaram-lhe Rete mirabile, que em latim significa rede maravilhosa. E o nome é justo. A rete mirabile é uma rede densa de vasos sanguíneos entrelaçados, capilares de distintos tamanhos que se entretecem numa malha tridimensional ao redor das estruturas neurológicas mais sensíveis. Não é decorativa, é um amortecedor de pressão biológico. Quando uma baleia bate a cauda para se impulsionar para baixo, cada golpe gera uma onda de pressão que viaja através do corpo e se amplifica com a profundidade. Esta onda poderia rasgar vasos sanguíneos no cérebro ou na medula espinal. A rete mirabile redistribuiu o sangue entre os seus capilares de maneira que as flutuações de pressão se amortecem antes de chegarem aos tecidos sensíveis. É um sistema hidráulico de compensação integrado na anatomia. Mas ainda há mais. Quando uma baleia inicia um mergulho profundo, o seu metabolismo entra no que poderia descrever-se como um modo de emergência. O ritmo cardíaco cai drasticamente. De cerca de 30 batimentos por minuto na superfície, pode baixar para 2 ou 4 batimentos por minuto em profundidade. A circulação periférica restringe-se. O sangue abandona os membros e as zonas do corpo que podem funcionar temporariamente sem oxigênio e concentra-se no coração e no cérebro. O baço, que nas baleias é desproporcionadamente grande relativamente ao seu tamanho corporal, atua como um reservatório adicional de glóbulos vermelhos carregados de oxigênio que se libertam na corrente sanguínea ao início do mergulho. E o oxigênio que fica armazenado na mioglobina dos músculos liberta-se de maneira controlada à medida que o mergulho avança. O resultado é um organismo que se converte numa bateria biológica de oxigênio, capaz de distribuir esse recurso com uma precisão que nenhum sistema artificial pode replicar ainda a esta escala. Esta parte vai soar estranha ao princípio, mas é possivelmente a mais importante de todo o guião. As baleias defecam. Isto não seria notícia se não fosse porque as fezes das baleias são provavelmente o fator ecológico mais subestimado dos oceanos do mundo. Quando uma baleia defeca, não o faz como o faria um peixe ou um mamífero terrestre. Os seus excrementos são altamente ricos em nutrientes como nitrogênio, fósforo e ferro, em concentrações que fazem com que a água do mar que os rodeia pareça um deserto em comparação. E algo crucialmente inesperado, não se afundam, flutuam, dispersam-se horizontalmente na zona fótica, a camada superficial do oceano onde a luz solar penetra
e onde ocorre a fotossíntese marinha. Um estudo publicado em 2010 na revista PLOS ONE, por Joe Roman, da Universidade de Vermont, e James McCarthy, da Universidade de Harvard, estimou que as populações de baleias do Golfo do Maine contribuem anualmente com mais de 23 mil toneladas métricas de nitrogênio para essas águas, mais do que a soma de todo o nitrogênio aportado por todos os rios que desaguam nesse golfo. Esta aportação tem um nome técnico: a bombagem de baleias, ou whale pump. Funciona assim. As baleias de grande profundidade alimentam-se nas camadas profundas do oceano, onde se concentram o krill e as lulas. Depois sobem à superfície para respirar. E quando defecam, estão a transferir nutrientes desde as profundidades até à zona fótica, exatamente onde fazem falta para que o fitoplâncton cresça. O fitoplâncton é a base de toda a cadeia trófica marinha. É responsável por aproximadamente metade de toda a fotossíntese que ocorre no planeta, o que significa que produz aproximadamente metade do oxigênio que respiramos. O seu crescimento está limitado pela disponibilidade de nutrientes, especialmente nas grandes extensões do oceano aberto, que estão cronicamente subnutridas. As baleias fertilizam essas extensões. But a bombagem não é apenas vertical, também é horizontal e geográfica. As baleias migratórias viajam milhares de quilómetros entre as suas zonas de alimentação polares e as suas zonas de reprodução tropicais, e defecam ao longo de todo o trajeto. Estão a redistribuir os nutrientes que acumulam nas águas ricas do Ártico e da Antártida em direção às águas relativamente pobres dos trópicos, fertilizando o oceano global como se fossem um sistema de irrigação vivo de escala planetária. No Oceano Austral, ao redor da Antártida, as águas são extraordinariamente ricas em quase todos os nutrientes, exceto em um: o ferro. O ferro é essencial para a fotossíntese do fitoplâncton, e a sua escassez limita a produtividade dessas águas apesar da abundância de tudo o resto. Um estudo publicado em 2010 em Deep Sea Research estimou que as fezes dos cachalotes do Oceano Austral contêm ferro em concentrações 10 milhões de vezes superiores às da água marinha circundante. As 12.000 orcas e cachalotes do Oceano Austral produzem blooms de fitoplâncton que, apenas em carbono sequestrado, equivalem a cerca de 200.000 toneladas métricas de CO2 eliminadas da atmosfera por ano. Para colocar isso em perspectiva, as emissões totais de CO2 da Argentina em 2022 foram de aproximadamente 180 milhões de toneladas. O que os cachalotes do Oceano Austral sequestram anualmente com as suas fezes é equivalente às emissões de uma região inteira do mundo. E as baleias de hoje são entre 10% e 25% das que existiam antes da era industrial da caça. Se as populações de baleias se recuperassem aos seus níveis históricos, o impacto no ciclo do carbono oceânico seria mensurável à escala global, não como uma metáfora, como uma cifra nas folhas de cálculo dos organismos internacionais do clima. Um estudo de 2019 publicado na revista IMF Finance e Development estimou que uma baleia grande sequestra no seu próprio corpo, ao longo da sua vida, o equivalente a cerca de 33 toneladas de CO2, e quando morre e o seu corpo se afunda ao fundo do oceano, essas 33 toneladas ficam armazenadas nos sedimentos durante décadas ou séculos. O valor econômico desse sequestro, calculado ao preço dos créditos de carbono nos mercados internacionais, seria de cerca de 2 milhões de dólares por baleia. O capital financeiro que destruímos em 2 séculos de caça industrial não era apenas biológico, era também climático. Há um lugar no fundo do Pacífico, frente às costas da Califórnia, a pouco mais de 4.000 metros de profundidade, que a maioria dos mapas não assinala. Não tem nome em nenhuma carta de navegação oficial. Não há nenhuma dorsal oceânica que o torne notável. Mas em 1987, o submarino de exploração Alvin, do Instituto Oceanográfico Woods Hole, iluminou esse fundo com os seus faróis e as suas câmaras, transmitiram à superfície algo que nenhum cientista a bordo tinha visto antes. Era um esqueleto de baleia. Não era estranho que houvesse um esqueleto de baleia no fundo do mar. O estranho era o que havia no esqueleto. O esqueleto estava vivo, não no sentido metafórico, no sentido literal.
coberto de mexilhões, coberto de amêijoas, com tapetes de bactérias brancas estendidos sobre as superfícies ósseas como a neve recente sobre um campo, com vermes que perfuravam o osso e estendiam as suas estruturas de alimentação como flores estranhas de um jardim submarino, com caranguejos, com crustáceos que os investigadores não puderam classificar em espécie conhecida alguma. No fundo do oceano profundo, a vida existe num estado de privação crônica. O alimento chega em forma do que os oceanógrafos chamam neve marinha, partículas orgânicas mínimas que caem lentamente desde a superfície como pó de luz. Um animal do fundo pode passar semanas à espera que uma partícula se pouse ao seu alcance. O ecossistema das profundidades é um ecossistema do jejum. E depois, de vez em quando, cai um presente do céu. Um corpo de baleia que se afunda desde a superfície até ao fundo pode demorar semanas a descer. Quando chega, traz consigo algo como o equivalente em nutrientes a 2000 anos de neve marinha concentrados num único ponto. Os oceanógrafos chamam a isto Whale Fall, queda de baleia. E a comunidade de vida que organiza ao redor desse corpo é tão complexa e tão específica que tem levado os investigadores a reconhecê-la como um ecossistema próprio. A sucessão ecológica num Whale Fall ocorre em 3 fases claramente diferenciadas. A primeira fase começa no momento em que o corpo chega ao fundo. Os grandes predadores necrófagos chegam primeiro, atraídos pelo cheiro através das correntes do fundo. Tubarões de águas profundas, os peixes-bruxa e os tubarões dormentes. Mixinas, que se retorcem entre os tecidos como enguias cegas de pele viscosa. Nesta fase, o ritmo de consumo pode ser espetacular. Até 40 kg de tecido por hora nos momentos de maior atividade. Em semanas, o corpo fica despojado da maior parte da sua carne. Esta fase pode durar entre 4 meses e 2 anos. A segunda fase chega quando os grandes necrófagos terminaram. Os invertebrados oportunistas tomam o relevo. Poliquetas, anfípodes, gastrópodes. Agora é o tecido que ficou aderido ao osso, as membranas, a cartilagem, os fragmentos de blubber. Alguns vermes perfuram diretamente o osso usando ácido para dissolver a matriz mineral e chegar aos lípidos do interior. A terceira fase, a mais longa e a mais rica biologicamente, é a que os investigadores chamam a fase sulfofílica. As bactérias anaeróbicas colonizam os lípidos incrustados no tecido ósseo e decompõem-nos, produzindo sulfureto de hidrogênio. Em torno desse sulfureto organiza-se uma comunidade quimiosintética, parecida em estrutura às que rodeiam as chaminés hidrotermais do fundo oceânico, mas produzida localmente pela decomposição do osso. Mexilhões e tubeworms simbióticos com bactérias quimiosintéticas nos seus tecidos estendem-se sobre a superfície do esqueleto. Tapetes de bactérias brancas cobrem os espaços entre os ossos. Esta terceira fase pode durar décadas. Craig Smith, o oceanógrafo da Universidade do Hawaii, que foi o primeiro a sistematizar o estudo dos Whale Falls, identificou mais de 400 espécies diferentes encontradas em esqueletos de baleias no fundo do Pacífico. Algumas destas espécies são exclusivas deste microhabitat. Só se encontram nos Whale Falls. Em 2004, Smith e a sua equipa descobriram que várias espécies de Osedax, vermes especializados em consumir osso de baleia, são estruturalmente capazes de libertar os esporos que produzem os seus organismos para que flutuem para cima e colonizem futuros Whale Falls décadas ou séculos depois. Há organismos vivos no fundo do Oceano Pacífico que dependem para a sua sobrevivência da morte periódica dos animais maiores que existiram na superfície. A cadeia da vida liga o teto do oceano com o solo, e no centro dessa cadeia sempre há uma baleia. Em 1997, uma bióloga marinha chamada Janet Mann estava a estudar uma população de golfinhos roazes na Baía de Shark, na Austrália Ocidental, quando começou a notar algo estranho. Alguns golfinhos levavam algo no focinho. Não era comida, era uma esponja marinha. Uma esponja compacta e densa, do tipo que cresce aderida às rocas do fundo da baía. Os golfinhos que levavam a esponja usavam-na para fossar no sedimento do fundo, deslocando areia e pequenas rochas em busca de peixes
que se escondem entre os seixos e as fendas rochosas. A esponja protegia o focinho sensível do golfinho das raspadelas das rochas e dos espinhos das raias que se enterram na areia. Quando Mann e a sua equipa analisaram a dieta dos golfinhos que usavam esponjas comparada com a dos que não as usavam, encontraram diferenças claras. Os esponjeiros comiam diferentes espécies de peixes, especificamente espécies bentônicas, que outros golfinhos da mesma baía não exploravam. A esponja não era apenas proteção, era a chave que abria um nicho alimentar completamente novo. A equipa publicou as suas descobertas em 2005 na revista PNAS, e o paper gerou um debate considerável. Era o primeiro exemplo documentado de uso de ferramentas em cetáceos. But a história não terminava aí. Em anos de acompanhamento, Mann e a sua equipa descobriram que este comportamento podia ser traçado genealogicamente até uma única fêmea ancestral, à qual deram o nome de Código de Sponging Eve, que teria vivido há aproximadamente 180 anos. As filhas dessa fêmea aprenderam o comportamento. As netas também. Hoje, até 60% das fêmeas adultas de certas áreas da Baía de Shark são esponjeiras. Alguns filhos de fêmeas esponjeiras também adotam o comportamento, embora com menor frequência. A análise genética descartou que houvesse um gene esponjeiro. O comportamento não está codificado no ADN. Transmite-se por aprendizagem de mãe para filha durante gerações. É exatamente a mesma estrutura que tem a transmissão cultural humana de ferramentas. Uma inovação num indivíduo, propagada socialmente, fixada no repertório de um grupo, diferenciando esse grupo de outros que vivem no mesmo habitat. Em 1987, nas águas do Estreito de Puget Sound, no Pacífico norte-americano, uma orca fêmea do J-Pod apareceu com algo extraordinário. Um salmão morto equilibrado sobre o focinho. A orca nadava empurrando o peixe para a frente com o nariz. Não o estava a comer. Levava-o como se fosse um chapéu. Em semanas, outras orcas do J-Pod faziam o mesmo. Depois, os K-Pod. Depois, os L-Pod. Ao terminar o verão, quase todas as orcas residentes do Puget Sound levavam salmões mortos no focinho como acessório. Passou o outono. Passou o inverno. Na primavera seguinte, já ninguém levava salmões. O chapéu de salmão foi a moda de um verão. Emergiu, propagou-se através das redes sociais das orcas e extinguiu-se, exatamente como uma moda humana. Pode parecer anedótico, pode parecer trivial, mas o que demonstra é que os mecanismos que estão subjacentes à cultura, a capacidade de observar um comportamento noutro indivíduo, achá-lo interessante, imitá-lo, propagá-lo através de uma rede social, existem nas orcas com a mesma estrutura que nos humanos. A moda do salmão e a propagação de uma canção através do Pacífico Sul são o mesmo fenômeno, são cultura. Durante séculos, a relação dos seres humanos com as baleias foi de depredação. Não de curiosidade, não de aliança, de depredação industrial. Os Inuit do Ártico canadiano e os povos Chukchi do extremo oriental da Sibéria caçavam baleias há pelo menos 4.000 anos, usando tecnologias adaptadas às suas condições e com um conhecimento ecológico profundo do comportamento das belugas e das baleias da Groenlândia, que lhes permitia manter a caça em equilíbrio com as populações. Para estas culturas, a baleia não era um recurso extrativo, era um ser com agência própria que escolhia entregar-se ao caçador. Os rituais que rodeavam a caça refletiam esta compreensão. Pero no século XVII, os europeus encontraram as baleias. E o que se seguiu foi outra coisa. As baleias da Groenlândia, as baleias giras do Atlântico Norte, os cachalotes do Pacífico. Um por um, os navios baleeiros de Inglaterra, Holanda, França, Espanha e depois da América do Norte, caçaram-nos até que os rendimentos caíam abaixo do rentável. Então, moviam-se para o seguinte, como mineiros que abandonam uma jazida esgotada para abrir outra. O óleo de baleia iluminou as cidades da Europa durante 200 anos. Lubrificou as maquinarias da primeira revolução industrial. Acabou no sabão.
nos corsetes de baleia que estreitavam as cinturas das mulheres vitorianas, nos óleos de cozinha dos mais pobres. Era uma economia global construída sobre a destruição sistemática da biodiversidade marinha. No final do século XIX, a invenção dos barcos a vapor e dos canhões lança-arpões multiplicou a eficiência da matança de maneira que não tem precedente na história da caça. Algumas estimativas sugerem que nos primeiros 40 anos do século XX se caçaram mais baleias do que nos 4 séculos anteriores combinados. As baleias giras do Índico, que hoje têm uma população de cerca de 36 mil, ficaram reduzidas a 600 indivíduos na década de 1950. As baleias francas austrais, hoje recuperadas para cerca de 15 mil indivíduos, chegaram a ter menos de 300 na segunda década do século XX. A baleia azul do Atlântico Norte foi reduzida a algumas centenas. Em 1982, a Comissão Baleeira Internacional adotou uma moratória sobre a caça comercial de baleias, que entrou em vigor em 1986 e que continua de pé hoje. Não foi o resultado de os governos se darem conta da ecologia da bombagem de baleias, nem de os dados científicos sobre o papel dos cetáceos no ciclo do carbono chegarem aos políticos. Foi, em parte pelo menos, o resultado de, em 1970, Roger Payne ter publicado um disco. A gente ouviu essas canções e já não pôde olhar para as baleias da mesma maneira. A arte mudou a política. A biologia acústica mudou o direito internacional. As baleias têm linguagem? Esta é a pergunta que circula há décadas nas margens da biologia cognitiva. E a resposta honesta, como acontece com quase todas as boas perguntas na ciência, depende do que se entende por linguagem. Se por linguagem se entende um sistema de comunicação com sintaxe recursiva, com capacidade de referir eventos passados e futuros, com a capacidade de gerar um número infinito de mensagens a partir de um conjunto finito de elementos, então não temos evidência de que nenhum cetáceo tenha isso. Mas se por linguagem se entende um sistema de comunicação estruturado, com unidades discretas que se combinam de maneiras que dependem do contexto, com a capacidade de transmitir informação complexa sobre o ambiente social e físico do emissor, com diferenças regionais no repertório que se transmitem culturalmente, então a resposta é muito mais interessante. O trabalho do projeto CETI, que mencionamos antes, mostrou que as codas dos cachalotes têm propriedades combinatórias que não tinham sido descritas antes. Em particular, o comprimento das sequências, o ritmo interno dos estalidos e as pausas entre os pulsos variam de maneira que não é aleatória e que muda sistematicamente com o contexto social em que se produzem. Mas há outro sistema cetáceo que está há mais tempo a ser estudado e que tem produzido resultados ainda mais detalhados: o dos golfinhos roazes. O biólogo marinho Laela Saig da Woods Hole Oceanographic Institution está há décadas a estudar os assobios de assinatura dos golfinhos roazes da Baía de Sarasota, na Florida. Cada golfinho roaz tem um assobio de assinatura único, adquirido durante os primeiros meses de vida e mantido com muito poucas modificações durante toda a sua existência. Estes assobios funcionam como nomes. Identificam o emissor de maneira inequívoca. E há mais. Os golfinhos imitam os assobios de assinatura de outros golfinhos, com os quais têm vínculos sociais fortes, como se pronunciassem o seu nome ao referirem-se a eles em vocalização. Vincent Janik, da Universidade de St. Andrews, publicou em 2006 na revista PNAS que os golfinhos roazes respondem de maneira diferenciada aos assobios de assinatura dos seus companheiros de grupo, em comparação com os de desconhecidos, e que respondem com maior força quando escutam o seu próprio assobio de assinatura produzido por outro indivíduo. Têm nomes. Usam-nos em conversação. As baleias dormem. Esta pergunta parece óbvia até começares a pensar no que implica para um mamífero que respira ar e necessita de vir à superfície para o fazer. A resposta é sim, mas de maneira radicalmente diferente de como nós o fazemos. Os cetáceos têm sono uniemisférico. Podem dormir com metade do cérebro enquanto a outra metade permanece ativa e controla os movimentos respiratórios e a consciência básica necessária para vir à superfície. Os estudos com o eletroencefalograma em golfinhos e botos em cativeiro
confirmaram isto há décadas. Mas em 2008, os investigadores Luke Randall e Hal Whitehead publicaram observações de cachalotes no Oceano Índico que mudaram a imagem que tínhamos do sono cetáceo. Os cachalotes apareciam a flutuar verticalmente na superfície em grupos de entre 3 e 5 indivíduos, completamente imóveis, durante períodos de até 12 minutos seguidos. Quando os investigadores aproximaram um barco dos animais adormecidos, os cachalotes demoraram vários minutos a reagir, algo completamente invulgar num animal normalmente tão sensível à presença de embarcações. Uma análise de acelerometria publicada por Patrick Miller e os seus colegas em 2008 sugeriu que os cachalotes podem entrar em sono de ondas lentas bilateral, ou seja, com os dois hemisférios adormecidos simultaneamente, durante estes episódios. Se assim for, os cachalotes são um dos raríssimos mamíferos que se podem dar ao luxo do sono bilateral completo, provavelmente porque o seu controlo da respiração é suficientemente autónomo para não requerer estado consciente para vir à superfície. Os cachalotes dormem de pé, em silêncio, na escuridão do oceano, em grupos pequenos, como se apoiassem na presença dos outros para se sentirem seguros durante os minutos de vulnerabilidade que o sono impõe. Quão inteligentes são? O conceito de inteligência é complicado, inclusive quando se aplica aos humanos. Aplicá-lo a outras espécies exige precaução e humildade epistemológica. O que os estudos cognitivos têm documentado em cetáceos inclui reconhecimento no espelho. Os golfinhos roazes e as orcas passam no teste do espelho, ou seja, reconhecem o seu próprio reflexo como uma imagem de si mesmos e não como outro indivíduo. Esta capacidade está correlacionada nos estudos comparativos com a presença de autoconsciência. Além dos grandes primatas e dos elefantes, os golfinhos são os únicos não-humanos que passam consistentemente este teste. Compreensão sintática. Em experiências realizadas por Louis Herman da Universidade do Hawaii na década de 80 e 90, golfinhos em cativeiro eram treinados com uma linguagem artificial baseada em gestos ou sons. Os golfinhos não só aprendiam a associar símbolos com objetos ou ações, aprendiam a compreender a ordem em que os símbolos apareciam, o que em linguística se chama compreensão sintática. O golfinho entendia que bola à esquerda do arco e arco à esquerda da bola eram instruções diferentes que requeriam ações diferentes. Aprendizagem por observação. Os estudos de Randall e Whitehead, juntamente com os de Mann e os seus colegas sobre os utilizadores de esponjas de Shark Bay, mostraram repetidamente que os cetáceos aprendem comportamentos novos observando outros indivíduos, sem reforço nem instrução direta. Planeamento tático. Os estudos de comportamento de caça de orcas e cachalotes documentaram sequências de ações que requerem representação mental do resultado futuro de cada passo, o que os etólogos chamam planeamento prospectivo. A soma destas capacidades não faz dos golfinhos ou das orcas humanos alternativos. Faz deles algo diferente e equivalente em complexidade à sua maneira. Os seus cérebros evoluíram em resposta às pressões de um ambiente completamente distinto do nosso e produziram soluções cognitivas que são às vezes paralelas às nossas e às vezes incomparáveis, porque não temos um quadro conceptual para avaliá-las. Hal Whitehead, talvez o investigador que mais tempo dedicou a estudar a vida social dos cetáceos, escreveu no seu livro de 2015, The Cultural Lives of Whales and Dolphins, que a pergunta de se as baleias têm cultura é, num sentido importante, a pergunta errada. A pergunta correta diz: é como é uma cultura sem escrita, sem objetos, sem edifícios, sem mais suporte material do que os sons que viajam através da água e as memórias dos indivíduos que os escutam. Uma cultura feita apenas de canções e de saber. Por que razão são tão importantes para o clima? Este é o argumento que os economistas do ambiente começaram a construir com mais força nos últimos anos e que pode ser o mais poderoso de todos os argumentos para a conservação dos grandes cetáceos. O mecanismo é o que descrevemos antes. A bombagem de baleias, o sequestro de carbono nos corpos das baleias durante a sua vida e o armazenamento nos sedimentos do fundo do oceano quando morrem. Um artigo publicado em 2021 na revista Nature Climate Change, por Lavinia Suberg,
e colegas modelou os efeitos da recuperação das populações de baleias aos seus níveis pré-exploração sobre o ciclo do carbono oceânico. Os resultados indicavam que a recuperação completa dos cetáceos poderia incrementar a capacidade de sequestro de carbono do oceano numa quantidade equivalente às emissões de um país de tamanho médio durante várias décadas. Isto não é uma solução para as alterações climáticas por si só, mas é uma peça do quebra-cabeça que não tem nenhum equivalente tecnológico comparável. Nenhuma tecnologia de captura de carbono desenvolvida até hoje funciona à escala global de maneira autónoma, sem manutenção, acumulando biomassa durante décadas, fertilizando à sua passagem os oceanos e sustentando cadeias tróficas completas. As baleias fazem exatamente isso, e fazem-no de graça, com a única condição de que não as matemos. Desde que a moratória de caça entrou em vigor em 1986, várias populações de baleias mostraram recuperações notáveis. As baleias giras do Atlântico Norte passaram de alguns milhares para mais de 80 mil indivíduos. As baleias giras do Oceano Índico, que em 1950 eram apenas 600, são hoje 36 mil. As baleias francas do Oceano Austral, que ficaram em menos de 300, superam hoje os 15 mil indivíduos. But nem todas as espécies tiveram a mesma sorte. A vaquita marinha, o cetáceo mais pequeno do mundo, que vive apenas no extremo norte do Golfo da Califórnia, tinha em 2022 menos de 10 indivíduos confirmados com vida. A sua extinção parece já inevitável, causada principalmente pela pesca ilegal do totoaba, com redes de emalhar nas quais as vaquitas ficam presas e morrem afogadas. A baleia franca do Atlântico Norte, diferente da austral, tem menos de 450 indivíduos e a sua população continua a declinar apesar das proteções formais. As causas são o emaranhamento em equipamentos de pesca e as colisões com embarcações, que matam pelo menos 10 exemplares por ano, num momento em que a taxa de reprodução não é suficiente para compensar essas perdas. As alterações climáticas estão a reorganizar a distribuição do krill e do zooplâncton nos oceanos polares, deslocando as fontes de alimento das baleias da Groenlândia para áreas onde as redes de pesca e o tráfego marítimo são mais intensos. Alguns estudos sugerem que as baleias giras do Atlântico Norte modificaram as suas rotas migratórias em resposta a estas mudanças, com consequências ainda imprevisíveis para a sua taxa de reprodução. A recuperação das baleias é real, mas é frágil, e depende de que continuemos a tomar decisões ativas para protegê-las, não de que simplesmente deixemos de fazer o pior. Há um momento nos documentais de natureza, nos quais David Attenborough é mestre há décadas, em que a imagem se afasta e o relato se alarga para algo maior do que o animal individual que estavas a seguir. O enquadramento amplia-se e de repente vês não só o animal, mas o ecossistema inteiro de que faz parte. O fio que o liga a tudo o resto. Esse alargamento é o que as baleias provocam inevitavelmente em quem as estuda em profundidade. Quando Hal Whitehead passa décadas no mar a seguir cachalotes com hidrofones, o que termina a descrever não é apenas o comportamento dos cetáceos. Termina a descrever uma forma de existir no mundo que tem as suas próprias regras, a sua própria lógica, a sua própria complexidade. Uma forma de existir que evoluiu em paralelo à nossa durante 50 milhões de anos, num ambiente completamente diferente, produzindo soluções para os problemas da sobrevivência que em muitos casos são análogas às nossas e em outros são tão radicalmente distintas que desafiam as nossas categorias habituais. As baleias têm famílias, têm culturas, têm linguagens de que apenas começamos a entender a estrutura. Ensinam os seus filhos, choram os seus mortos, inovam e transmitem as suas inovações. Navegam o oceano com uma precisão que envergonharia os melhores instrumentos humanos de navegação. Fertilizam os oceanos com as suas fezes e os seus corpos. Sustentam ecossistemas inteiros com a sua morte. E tratamo-las como se fossem recursos. 30 anos antes de a moratória da IWC entrar em vigor, um biólogo marinho chamado Roger Payne ligou um hidrofone no Atlântico Norte e gravou algo que soava como se alguém estivesse a cantar nas profundidades. Não sabemos o que dizem essas canções,
Não sabemos se há algo nelas que se pareça com o tipo de significado que os humanos colocamos nas nossas canções, mas escutá-las muda algo em quem as escuta. Essa mudança, essa sensação de que há alguém ali que merece ser escutado, é provavelmente a intuição mais valiosa que podemos levar do estudo das baleias. Não a mais tecnicamente precisa, mas sim a mais importante. Porque no final, as decisões sobre conservação não são tomadas pelos modelos matemáticos, são tomadas pelas pessoas. E as pessoas fazem o que fazem com os animais segundo como os percebem, como recursos ou como seres. Quando foi a última vez que algo do mundo natural te fez sentir que havia outro tipo de vida que merecia a mesma reverência que a tua? O que significa para ti que existam seres neste oceano que cantam canções que viajam 6.000 quilômetros, que choram os seus mortos, que levam a recordação dos seus antepassados terráqueos em pequenos ossos enterrados sob toneladas de músculo e gordura? Conta-nos nos comentários. A sério, esta é a conversa que deveríamos estar a ter. E se este documentário te deixou com vontade de saber mais, o seguinte episódio está à espera. As profundidades não acabam aqui.